Olá, eu vou te mostrar neste vídeo, através de uma simulação feita através de uma planilha Excel, que é possível fazer um estudo preliminar de análise econômica de projetos para um projeto em óleo e gás, utilizando uma planilha Excel, para que você tome a decisão com um pouco mais de clareza. É isso que a gente vai ver já depois da vinheta. Então, retomando, como eu estava dizendo para vocês aqui, você vai ver esta aula, uma aula prática, e mesmo que você não seja do setor de petróleo e gás, você vai ver que o exemplo que eu vou trazer aqui, a aplicação, que a planilha, ela pode ser transportada para um outro tipo de problema, um problema em engenharia civil, um problema na área ambiental, um problema na área química e até mesmo num projeto de um empreendimento, no projeto da sua empresa. As pessoas que fazem e acompanham o canal aqui e fazem o curso de empreendedorismo comigo, podem tranquilamente pegar o seu plano de negócio, o seu projeto e de repente fazer uma avaliação econômica de projetos utilizando uma planilha muito semelhante a essa que você vai ver aqui de aplicação específica no setor de óleo e gás. Beleza? Então é isso que a gente vai ver já lá na aula síncrona, onde eu bati um papo aí diretamente com os alunos. Vamos para lá agora. Então a gente está começando agora a nossa aula 11, certo? A aula. Eu coloquei esse título na aula, tá? Pessoal, deixa eu botar aqui o microfone, acho que é o Paulo que está com o microfone aberto. Pronto, mutei todo mundo. Então a gente está começando agora a nossa 11ª aula, tá? E eu dei o título dessa aula de Projeto em Óleo e Gás, Planilha e Monte Carlo, tá? Na verdade, essa aula faz parte do módulo 5 já, é o módulo final, já indo para o módulo 6, vocês lembram que eu dividi o curso em módulos. E o título desse módulo é Análise de Sensibilidade e Simulação. Eu ainda vou falar para vocês sobre análise de sensibilidade, sobre simulação, a parte teórica. Em todo caso, eu acho que a melhor forma de mostrar para vocês, a partir do conhecimento que vocês já têm, o que vem a ser uma simulação em avaliação econômica de projetos, vai dar uma noção muito melhor para que vocês assistam os 2 ou 3 próximos vídeos meus, onde eu vou falar um pouco mais da parte teórica de análise de decisão, de análise de sensibilidade e tomada de decisão. Eu acho que com a base que você já tem aqui, que eu já dei, os assuntos que eu já dei na disciplina, com essa aula de hoje e com a aula anterior, meio que a gente fecha a parte principal do curso. Tá? Eu acho que vocês já saem com um conhecimento importante, assim, o que eu espero que vocês tenham aprendido, né? Mas evidentemente que se vocês fizerem essa planilha, trabalharem um pouquinho essa planilha, é uma parte bem prática, vocês vão avançar muito mais no conteúdo do curso e vão entender muito melhor as 2 ou 3 últimas aulas, tá? A partir de um exemplo prático, de 2 exemplos práticos, mas eu vou me focar mais em um, que é o exemplo de petróleo e gás. Aí o que foi que eu fiz aqui, né? Para os que chegaram agora e que de repente não acompanharam bem lá o nosso papo hoje no grupo do Telegram. Então o que é que a gente tem? Eu dividi essa aula em 4 partes, tá? O passo a passo, que foi enviado pelo grupo do Telegram, logo cedinho hoje, eu mandei para vocês no grupo do Telegram. Eu orientei para vocês que assistam a um vídeo com uma apresentação do board, com 2 problemas, tá? E assistissem a apresentação desse board, que tem 2 aplicações reais, né, 2 exemplos, e também, além do board, a explicação sobre essa planilha que eu vou abrir aqui com vocês agora. Eu vou abrir agora nessa aula, aqui, tanto o board quanto a planilha, e orientei vocês, aqui tem o 4º ponto, né, o 2º ponto é vídeo com explicação da planilha, o 3º ponto é o board com trabalhos dos cursos anteriores, e o 4º ponto é a planilha base para o trabalho final. Então, esse é o roteiro assim, da aula de hoje, tá? Então, deixa eu passar aqui para outra tela, tá? Deixa eu ver aqui só se eu consigo ir para outra tela. Pronto. Eu estou com uma tela aqui que já tem uma planilha, mas antes de a gente mergulhar nessa planilha, que é a parte principal da aula, deixa eu dar uma passadinha aqui rápida nesse board, tá?
Eu vou pedir a vocês que estão aí, né, que estão aqui presentes na aula síncrona. Na verdade, eu gosto de todas as aulas todos os tipos de aula que eu já dei. Para mim, a melhor aula é a aula síncrona, tá? Porque a aula síncrona a gente pode trabalhar junto, na mesma hora, né? Então, quando a gente sabe usar bem o board do Miro, então facilita mais ainda, tá? Eu vou colocar o link no chat aqui. Vocês podem clicar no chat aqui, no link que eu coloquei no grupo, no chat do Zoom. E eu estou vendo aqui que o Matheus já está aqui comigo aqui, ó. Eu consigo ver aqui em cima o Matheus, tá? Talvez a imagem não esteja muito boa para vocês. Eu vou tentar compartilhar a tela, que acho que vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu compartilhar a tela. Então, nesse board aqui, pessoal, eu já passei o link. Deixa eu colocar de novo o link no chat, porque quem entrou depois acaba não pegando. Ó, eu sei que esse link para esse board tem lá no nosso grupo do Telegram também, mas eu coloquei no chat. E aí, quem puder entrar aqui pode entrar, clica no link que eu coloquei no chat e entra aqui. Eu estou vendo aqui o Thiago e o Matheus até agora, tá? Mas vamos lá. Então, lá no vídeo que eu recomendei para vocês aqui, deixa eu mutar aqui os microfones, que eu acho que tem gente com o microfone aberto. Só um minutinho. Então, vocês estão acompanhando aqui, ó, esse board. No vídeo que vocês vão assistir, eu não vou explicar isso aqui, porque a explicação está no vídeo. O Matheus e a Gleide fizeram, na minha turma de avaliação econômica 02, eles fizeram essas atividades aqui, tá? Então, veja que o enunciado desta questão é o enunciado da planilha. Eles vão explicar no vídeo para vocês, eu não preciso repetir isso aqui. Eles vão explicar no vídeo para vocês como eles fizeram essa questão, tá? Então, o que é que está dito na questão? Uma empresa pretende explorar um pequeno campo de petróleo com reservas para produzir por cerca de 10 anos. Foram estimados os seguintes custos. Aí tem aí, os custos são macro. Custo de perfuração, 43 milhões de dólares. Custo de equipamentos e instalações, 20 milhões de dólares. Custo de produção, 20 dólares o barril. Tá? Esses valores aí são todos arbitrados, tá? Não tem muita conexão aí com a realidade, tá? Então, valor residual dos equipamentos tem aí 1,38 milhões. Aqui nessa tabelinha tem a produção dos poços, será estimada nesta tabela. Então eu tenho aqui, ó, 5 anos de produção. Então, no primeiro ano, 2,8 milhões de barris, depois 2,5, 2,2 e assim sucessivamente. Tem também aqui, na verdade não é do primeiro ao quinto ano, é do primeiro ao 10º ano. Eles fizeram a tabela assim para poder caber na tela, tá? Então tem aqui 10 anos de produção de petróleo. Então as perguntas são: qual o custo médio de produção dólar por barril? Qual o preço de venda do barril que faria a Receita superar em 15% o custo de explorar este campo? 3. Destaque os riscos que você enxerga nesta decisão de explorar este campo. O que faltaria para este problema ter ainda maior aderência com os cálculos econômicos? Desconsidere a variação do dinheiro no tempo. Tá? Então, eles fizeram aqui, ó, custo fixo, custo variável, custo total. Tem aqui a tabelinha, tá? Eles fizeram, acredito que eles tenham feito isso aqui também no Google Data Studio. Só que nesse período eles aprenderam por conta própria. Eu não dei as aulas que eu dei aqui para vocês. Tá? Então eles trouxeram a planilha para cá. A gente vai acabar fazendo isso no trabalho final. Vocês vão acabar fazendo uma coisa parecida com essa. Eles listaram aqui, ó, quais são os riscos do processo. Essa parte de análise de risco eu vou comentar com vocês. É uma das próximas aulas aí. Maior aderência com cálculos econômicos. Eles colocam aqui alguns pontos que eu não vou explicar, porque ao assistir o vídeo vocês vão entender como eles fizeram, e a explicação deles ficou muito boa em relação a essa parte aqui, tá? Observem que tem ainda uma segunda questão, tá? Que é uma questão relacionada. Na verdade, eu passei esse trabalho logo no iniciozinho do curso deles, tá? Então,
o segundo item aqui é um trabalho, é a solução de um problema que envolve a parte de recursos hídricos, que foi extraído lá da apostila de Introdução à Economia do Valmir, que eu acho que cheguei a mencionar para vocês na primeira aula. Só que esse caso aqui, o problema está aqui. Quem se interessar por essa área pode checar aqui esse problema, pode até reproduzir por conta própria aí a solução desse problema usando o Google Data Studio como eles fizeram. Tá? Eu estou só mostrando aqui mais uma aplicação. Eu não vou trabalhar essa aplicação em específico, porque não vai dar mais tempo. Tem muitas aplicações, eu tenho muitos exemplos, TCCs, mas não vai dar tempo de ver tudo aqui com vocês nas aulas que faltam. Tá? Então, aqui embaixo, antes de ir para as soluções, aqui embaixo tem um outro problema, tá? Que foi extraído desse livro aqui, Engenharia Econômica e Finanças. Tá? É um livro muito bom também. E aqui tem, eu acho que cheguei a mostrar para vocês um pouco desse problema logo no início do curso. Qual é o problema? Concessão de uma rodovia pedagiada. Na aula passada eu falei sobre projetos públicos, projetos privados, projetos público-privados. Certo? Então, aqui é um problema típico de avaliação econômica de projetos, e quem de vocês for trabalhar aí, de repente, no setor público, tá? Ou no setor privado, numa empresa que vai trabalhar com algum serviço de concessão, como a gente tem, por exemplo, agora, né? Agora aqui em Alagoas, a gente tem o serviço de água e esgoto, tá? Tem um contrato de concessão aí com a empresa BRK. Tá certo? Inclusive tem alunos meus que estão orientados meus de TCC que estão trabalhando lá. Tá? Então é um serviço de concessão. Então um serviço de concessão o que é? Basicamente é um serviço público que quem está com os direitos de explorar os serviços é uma empresa privada, e isso notadamente envolve uma parceria público-privada. E aqui este exemplo é a concessão de uma rodovia pedagiada. Tá? Um exemplo também bem prático. E aqui tem questões que estão propostas aí. Eu não vou ler, não faz o menor sentido, porque vocês estão com acesso a isso aqui. A minha sugestão é que vocês apenas estudem, olhem isso aqui, para entender o tipo de problema. Se alguém quiser, é eletivo, se alguém quiser resolver esse problema, pode resolver, fique à vontade para resolver. Aqui tem a solução, tá? Usando o Data Studio, ó. Fica bem interessante aqui, fica bem legal, ó, aqueles elementos todos que eu fui ensinando a vocês aí durante as aulas para criar, né? Ó, fluxo de caixa, fez de um jeito diferente aqui, né? Custo variável, milhões de reais, custo fixo, CAPEX. Aí aqui tem empresa A e empresa B. Tá? Fez 3 páginas aí no Google Data Studio. E aí fez informações aqui, colocou informações da empresa A, colocou uma taxa mínima de atratividade aqui da empresa A, taxa mínima de atratividade para a empresa B. E aí fez a análise, tá certo? Olha, tem números. Aqui tem um último dashboardzinho aqui que está falando aqui, ó, sobre a hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, e aqui dá a empresa vencedora. Tá? Os critérios, eles vão explicar aqui. Eu não vou passar isso com vocês, você já tem, estou praticamente dando a questão aí resolvida para vocês, e também com o objetivo de colocar mais um exemplo de aplicação da disciplina para vocês. Tá? Então, eu prometi que ia fazer isso na aula passada. Eu disse, olha, eu vou tratar de alguns casos práticos, de alguns exemplos práticos para vocês ficarem com uma noção de onde se aplica toda essa teoria, todo o assunto que a gente viu aqui nessa disciplina. Então, eu estou trazendo para vocês esses 3 casos aqui. Tá? No board, nesse board que você já tem compartilhado aí, estão comigo já aqui, né? Tem 3 pessoas aqui no board comigo. Tem ainda alguns dados aqui, ó, petróleo Brent, petróleo WTI, petróleo Brent, petróleo WTI, que eu vou tratar. A gente vai voltar aqui depois, quando eu estiver fazendo a explicação da planilha para vocês. Tá? Então, não vou entrar nesse ponto aqui agora. E aqui ainda tem um outro projeto que eu passei para o Matheus e para a Gleide no semestre passado, que eu dei a possibilidade deles construírem a turma, né? Como a turma estava muito envolvida com TCC, esse tipo de coisa, e quem faz administração comigo sabe que eu trabalho lá um plano de ação. Se vocês assistirem meus vídeos de administração, vocês vão ver um plano de ação, um cronograma físico-financeiro.
Então, o que foi que eu fiz com eles? Eu pedi para eles prepararem para mim, como se o tema fosse o estudo da viabilidade econômica financeira de implantação de uma empresa de processamento de resíduos da construção civil. Tá? Então, eles fizeram aqui um passo a passo do que seria necessário para quais eram as etapas necessárias para se fazer um estudo de viabilidade econômica financeira. Por que isso é importante? Porque fazendo esse passo a passo e vocês entendendo esse passo a passo, vocês praticamente entenderam o workflow todo do que você precisa fazer para fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Tá? Então, tem uma aula lá no iniciozinho que eu gravei que eu falei sobre isso. E aqui o que é que eles fizeram? Eles disseram assim, na primeira parte do trabalho vão fazer uma revisão da literatura, depois uma caracterização do empreendimento, depois uma pesquisa de mercado, coleta de dados para o estudo. Tá? Eu sempre falo que essa parte de coleta de dados é muito importante, porque um estudo de viabilidade técnica e econômica com o input, com os dados ruins, vai ser um estudo de viabilidade técnica e econômica, pode até estar metodologicamente correto, mas não vai ter validade como resultado em si, porque os dados são fora da realidade. Tá? Aí o estudo do fluxo de caixa, vocês já sabem agora montar um fluxo de caixa, né? Sabem calcular um VPL, a TIR, a payback, esse detalhe. Eu vou mostrar ainda essas fórmulas do VPL, TIR e payback, tá? Tá faltando ainda esse ponto, mas é um ponto que, como eu falei, eu deixei um pouquinho o restante da teoria agora para a parte final, para vídeos curtos no final. E optei por fazer essa aula mais prática hoje, tá? Revisão, payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno, fazer um recálculo aqui, né, em cima do fluxo de caixa, realizar a análise de viabilidade econômica do projeto. Aí eles colocaram aqui, construir o dashboards aí em Power BI e fazer as revisões e as adequações de projeto. Observe que é um plano de trabalho macro. Tá? Então, eles fizeram aqui também mais 2 dashboards aqui. Tá? Tem até os links para os dashboards, eu acho que vocês conseguem acessar. Aqui é um estudo de viabilidade, aí já voltando para o problema do petróleo em si. Tá? Aqui tem um estudo de viabilidade econômica na exploração de um poço de petróleo. Aí tem o VPL, tem a TIR, tem a payback calculada. Tem aqui a produção de barris de petróleo ao longo do período de exploração do poço, informações relativas a custo de operação, fluxo de caixa de exploração do poço. Tá? E aqui o outro dashboard do Matheus. Certo? Então, basicamente, o que vocês vão fazer como trabalho final é um dashboard, de repente até melhor do que esse. Eu vou explicar porque vai ser melhor do que esse, porque vai ser um pouquinho mais completo, porque a gente vai levar informações ligadas à simulação para o dashboard. Tá? Então, aqui eu encerro essa primeira parte da aula, que é a apresentação desse dashboard para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação a qualquer uma das coisas que eu coloquei, pode abrir o microfone, pode falar, ou então pode também colocar aqui no nosso chat. Beleza? Agora, tá? Eu vou passar para a planilha. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma questão, algum ponto aí que quer comentar? Tranquilo por enquanto, professor. Pessoal, só para lembrar um pouquinho, pelo menos dos que estão aqui na sala, coloca aqui somente o curso de vocês, civil, ambiental, química e petróleo, de cada um aqui no chat, só para eu fazer os direcionamentos e dar exemplos compatíveis com os cursos de vocês. Tá? Você coloca, Matheus colocou aí, Tiago também, Júlia, todo mundo civil. Todo mundo civil. Alguém daqui está fazendo TCC agora? Pronto, a Andresa, petróleo. Alguém aqui está fazendo TCC agora? Acho que não, né? Não, né? Tá. Então, eu quero que vocês observem que eu estou colocando aqui que esse problema de engenharia econômica, ele é um problema que pode complementar diversos tipos de TCCs em várias áreas, tá? Vocês viram o tipo de problema que a gente pode trabalhar, né? Então, vocês podem pensar nisso nos trabalhos específicos de vocês, em usar
parte do conhecimento que vocês estão adquirindo aqui nessa matéria. Tá? Mas vamos lá para a planilha. Eu espero que todo mundo tenha baixado essa planilha. Tá? Essa planilha que está aqui. O que é que vocês vão fazer? Tá? Observem que essa planilha ela tem duas abas. Essa primeira aba aqui que tem VPL, TIR e Payback. Certo? Aqui tem uma fórmula geral do VPL. Não vou tratar disso agora. Aqui tem um esquemático do fluxo de caixa nessa figura. Tá? E aqui em cima estão os dados. Eu vou fazer uma explicação. Evidentemente que lá no vídeo vai ter uma explicação também dessa planilha. Só que aqui eu vou detalhar um pouquinho mais com o objetivo já disso, de especificar o que é que eu quero que vocês façam no trabalho. Tá? Então, observe que essa planilha ela tem uma diferença de cara já em relação às planilhas que a gente tem trabalhado no Google Data Studio. Qual é a diferença? Os dados estão dispostos na planilha de forma muito organizada, né? Na verdade, o dashboard já está aqui na planilha. E não é o objetivo nosso manter essa planilha. Eu quero construir com vocês outra planilha, tá? Que na verdade eu já comecei até a construir, aonde a gente vai usar naquele formato, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu abrir uma outra tela. Google Planilhas. Deixa eu abrir uma outra tela. Só para dar um exemplo, tem duas pessoas aqui na fila esperando. Eu estou entrando aqui, acessando o meu datasheet. Pronto. Eu vou iniciar uma nova planilha aqui em branco, tá? Só para a gente... Vou começar aqui, né? Vou usar essa planilha em branco para a gente começar a trazer para cá trabalho. Vou colocar aqui. Avaliação econômica. Opa. Estou colocando aqui. Avaliação econômica de projeto 05. Trabalho final. Tá. Eu espero que vocês estejam vendo bem. Eu vou tentar dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho para vocês aí. Tá. Então, aqui, ó. Essa planilha está em branco. E vocês já sabem como montar uma planilha para o Google Data Studio, né? Então, para cada coluna, eu vou trazer um tipo de dado, né? Onde na primeira linha, eu vou usar como cabeçalho. E observe que essa planilha que está aqui, ela não é assim, né? Ela é uma planilha que está, dados, está tudo organizado dessa forma que está aqui. Só que antes de passar para o Google Data Studio, eu não vou gastar tempo aqui montando essa planilha com vocês agora. O que é que vocês precisam entender? Tá? Observe que aqui tem custo de exploração e perfuração de poços. Tem aqui 37 milhões de dólares. Veja que os dados vieram daquele board. Tá? Custo de instalação de equipamentos, 22. Observe que aqui são números, tá? Que estão aparecendo aqui na tela. Né? O custo de produção, dólar por barril. O custo de produção, tá? Isso é importante, talvez para a Andresa vou fazer mais sentido, porque é do custo de petróleo, o exemplo, mas a aplicação é geral. Eu podia ter pego qualquer exemplo aqui. Como eu tenho essa planilha já para o custo de petróleo, vocês vão entender que isso pode acontecer em diversas áreas. Tá? Por exemplo, o custo de produção, eu vou procurar aqui, daqui a pouco a gente vai procurar, isso aqui é um dado sensível. Tá? Eu vou colocar assim, que isso aqui é um dado importante, vou colocar sensível, tá? É um dado importante para o problema especificamente. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque, veja, o custo de exploração e perfuração dos poços é um valor fixo, estimado, né? O custo de instalação de equipamentos é um valor fixo estimado, mas o custo de produção, em geral, varia muito de país a país, de região a região. Varia se a produção for em águas profundas,
se for no pré-sal, se for produção onshore. Onshore é em terra, tá? Então, aqui em Alagoas, por exemplo, a produção é toda onshore. A produção onshore, ela é mais barata do que a produção offshore. Ou seja, a gente tem o custo de produção do petróleo e do gás também, onshore em terra e offshore no mar, tem custos diferentes. Quando varia o país, os custos de produção também são diferentes, tá? Em função da mão de obra dos locais, em função de uma série de coisas que a gente não vai se preocupar com isso aqui. A gente vai se preocupar somente com o custo de produção, e eu coloco como dado sensível aqui, porque a gente vai trabalhar, esse é um dos dados que a gente vai trabalhar estimando uma faixa de variação para ele, tá? Eu vou colocar aqui ele em vermelho, para que vocês entendam daqui a pouco, quando eu for lá para a planilha do Monte Carlo, tá? Valor residual do equipamento. O que é esse valor residual do equipamento? Vale para uma indústria química, vale para qualquer outra coisa. Vamos supor que depois de 10 anos existe uma infraestrutura em CAPEX, equipamentos que foram comprados, que foram instalados, e que isso tem um valor. No final, isso tem um valor. Isso pode ser usado em outro projeto de exploração, ou isso pode ser vendido para alguma outra operadora, enfim. Então, qual é o valor residual do equipamento? Então tem aqui um chute, uma estimativa do que seria o valor residual dos equipamentos desse campo. O preço do barril. Aqui está colocado aqui $100, mas o preço do barril é outro valor, é outra variável sensível. Isso aqui muda muito, tá? Muda muito. Por exemplo, tem uma guerra, muda. Tem uma pandemia, muda. Tem uma eleição, muda. Então, é um dado extremamente também. O problema é muito sensível a esse dado. Então, dado importante, sensível. Observe que eu estou colocando aqui alguns dados que a gente vai ter que ter uma atenção especial com ele, tá? E aqui, como você já conhece, aqui é uma taxa de desconto, tá certo? Taxa de desconto. Aqui eu estou colocando, a gente está fazendo uma estimativa que a taxa de desconto é de 4% ao ano, tá? Então, vocês já conhecem, a gente já viu em alguns vídeos passados, existe a taxa de capitalização, que é quando eu saio do valor atual para o valor futuro. Eu capitalizo. E quando eu venho do valor futuro para o presente, eu desconto, tá? Então, como a gente vai calcular o valor presente líquido, a gente vai vir lá do futuro para o passado, para o presente, e aí a gente vai considerar uma taxa de desconto 4% ao ano. Isso aqui é uma coisa também que pode variar muito. A taxa de juros, vocês já viram que ela tem uma variação grande, tá? Então, tem um outro... Deixa eu ver que tem mais uma informação aqui. Ah, sim. Eu coloquei dois dados aqui sensíveis, tá? Então, aqui são dados. E tem um dado, tem outra coisa que é dado também, mas que está posto nessa planilha. Mas isso aqui também é dado, ó. Essas duas primeiras colunas aqui, ano 0, ano 1, ano 10, e a produção, 1.9, 2.1, 2.1, 2.2, a produção ao longo dos 10 anos, tá? Eu acho que está até um pouquinho diferente esse dado do que está aqui nessa planilha, desse dado que a gente tinha visto no board aqui. Eu estou abrindo o board aqui. Ó, tem um valor aqui 0,7, 0,4, 0,1, 1. Então tem alguma incoerência aqui, ó, tem 2,7, tem algum dado errado aqui, mas não tem problema. O importante cada um de vocês vai acabar resolvendo o problema com um dado, pode estipular um dado diferente. Esse dado aqui de produção, observe que a produção de barris, que existe um custo de produção e que existe o preço do barril. Quando o preço aumenta muito, quem está produzindo vai vender e tende a ter mais lucro, né? Porque agora depende muito da produção. Se a produção estiver alta, então são dados importantes. Quanto eu produzo por dia, ou quantos milhões de barris eu produzo, e o custo. Você multiplica, você vai ter o valor total. Então, a produção também é um valor sensível.
né? A produção é um valor também, esse valor aqui é um valor que importa muito, eu vou colocar assim também, isso é um dado também, eu vou colocar aqui esse dado como um dado também importante. Tá? Vamos lá. Então, o que é que tem aqui? VPL, TIR, Payback. Certo? Então a gente já tem os dados gerais de problema. Aí aqui, o que é que tem aqui nessa coluna, tá? Nessas outras colunas? Tem despesas totais, receita, fluxo de caixa final, fluxo de caixa acumulado. Certo? Veja que o problema é um pouquinho mais complexo em si. O problema é prático, só que a gente já trabalhou aqui nessa disciplina, em alguns vídeos, problemas muito parecidos com esse, só que agora é de uma aplicação real. Tá? Uma aplicação muito próxima do que vem a ser um projeto mesmo, né? De petróleo. Aí aqui, quais são as despesas? Vocês vão olhar aqui, ó. Eu não vou entrar no detalhe, mas se vocês vierem aqui, ó, aqui, despesa subtotal, quem é? B7 mais B8. Tá? Vamos ver aqui quem é B7 mais B8. B7. Ó, B7 é o custo de exploração e perfuração dos poços. Tem aqui, B7, 37 milhões. E o custo da instalação de equipamentos, 22 milhões. Então, aqui é o somatório dos dois logo no primeiro ano. Porque, assim, logo no ano inicial, que é o investimento em CAPEX, basicamente, inicial. Eu expliquei o que é CAPEX e o que é OPEX na aula passada. No segundo ano, o que é que tem? Aí vocês vão ter que percorrer, tá, nessa planilha que você já tem, célula a célula, olhando o que é que significa cada coisa, como eu estou fazendo aqui. B9 vezes F9 vezes um valor aqui, se não me engano, aqui 1 milhão. Vamos lá ver o que é isso. Observe que a gente está calculando aqui as despesas, né? Então observe que tem o B9, quem é? O custo de produção, né? Ó, B9 vezes F9, quem é F9? Ó, B9 é custo de produção por barril. E o F9 é o número de barris, ó, F9, 1.9. Tá? E aqui tem vezes 1 milhão, porque a produção está em milhões de barris. Tá? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A despesa total. Tá? Então, existe um custo de produção. Observe que esse dado, essa informação, ela é macro. Eu não estou olhando lá quantas pessoas estão trabalhando, o detalhezinho pequeno, eu não estou tratando disso. Né? Eu estou tratando de valores macro para que vocês entendam como se resolve um problema desse. Mas no dia a dia, você pode ser, na empresa, tanto mais específico quanto você queira. Tá? Você pode detalhar muito esse estudo, um estudo como esse. Aqui é um estudo realmente macro. Aí aqui embaixo a mesma coisa, F10, aqui ó, F11 vezes B9. Então aqui vocês vão, eu calculei aqui as despesas totais. A receita. Quem é a receita? Né? Observe que no ano 0 não tem nada, mas a receita aqui o que é? Ó? É F9 vezes 1 milhão vezes dólar B, dólar 11. Vamos ver quem é F9. F9 é o... De novo, né? O F9 agora é a produção de barris, é quantos barris eu produzo, né? Vezes 1 milhão, vezes dólar B, dólar 11, que é o quê? Que é o custo de produção, que é o 100. Então eu estou multiplicando a minha receita, né? A minha receita é o quê? É o preço do barril vezes a minha produção, que é o que está aqui. Então, com despesa e receita, eu posso montar o meu fluxo de caixa final aqui, ó, que vai ser o quê? Um menos o outro, né? H9 menos G9. E o fluxo de caixa acumulado vai ser, aqui o fluxo de caixa acumulado vai ser o I, que é o fluxo de caixa final, mais o J anterior. Tá? Então ele está acumulando os valores aqui, e aí chega no final com esse valor de fluxo de caixa acumulado. Então isso tudo também foi explicado, essas coisas todas no anterior, nos exercícios anteriores. Tá? Aí observem que aqui tem um cálculo de VPL. Tá? Veja que o cálculo de VPL foi feito usando uma fórmula. Tá? Essa fórmula aqui,
eu acho que até poucas pessoas assistiram, mas essa fórmula aqui, eu expliquei para vocês como é a aplicação, como é o uso dessas fórmulas do Excel. Eu não sei se quem está aqui viu essa aula, porque essa aula, de todas as aulas que eu passei para vocês, que eu gravei, essa aula é o vídeo, vamos dizer assim, menos assistido. Eu vou mostrar aqui qual é, e ele é até bem curtinho. Tá? Aqui, ó. Eu vou lá na nossa playlist, vocês estão vendo aqui a playlist. Cadê? Deixa eu ver aqui a playlist de avaliação. Cadê ela? 03 aqui. Ah, tá aqui. Vê a playlist completa. Observe que foram vários vídeos, né? Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá organizadinho aqui. Aí tem aqui, ó. Cadê? Construindo a planilha. Ah, esse vídeo aqui, ó. As fórmulas do Google para VPL, TIR, Payback. Falei. Tá? E agora eu estou trazendo. Eu não vou passar aqui esse vídeo, tá? Mas eu explico em algum momento lá na frente, ó. Eu monto uma nessa tem no livro isso, ó, tá vendo? Eu falo do livro aqui. Ele explica no livro as fórmulas e eu monto nesse vídeo aqui, ó. Eu pego um exemplo que eu já fiz em outro vídeo e eu utilizo as fórmulas automáticas que tem aqui, ó, tá vendo? Então, vocês vão passar depois nesse vídeo, é um outro vídeo, né? Aonde tem aqui, ó, valor futuro. Como é que eu calculo o valor futuro? Então, a explicação disso aqui, da onde vem aquela formulazinha que está lá na planilha, está explicado aqui, tá? Eu vou até, ó, tem 12 visualizações. Tá? Eu acho que é o vídeo que tem menos visualizações. Eu vou colocar no chat aqui, tá? Porque lá é que está a explicação de como usar as fórmulas prontas do Excel. Eu quis que vocês aprendessem a montar as coisas, né? Mas tem fórmulas prontas aqui, ó. Então aqui, ó, observe que aplicando a fórmula, tem um VPL aqui maior que zero, que é o que a gente quer, né? VPL maior que zero é bom. E aqui tem um TIR, uma taxa interna de retorno de 168%. Observe que esses valores estão chutados, não é bem assim. E aqui tem um payback também, ó. O payback também que está aqui calculado. Vocês vão aprender. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre as fórmulas de VPL, TIR e payback no próximo vídeo, mas eu quis jogar para vocês o problema logo, para vocês irem trabalhando na planilha e a partir de agora vocês vão entendendo um pouquinho melhor cada uma das coisas, tá? Então aqui o payback aqui, ó, tem payback em 4,54 meses, em 16 dias, enfim. O valor que eu retorno. Esse valor também não tá, parece que não está bom. Ano 2, né? Aqui é o ano 2. Enfim, tem alguma fórmula aqui que está sendo usada, mas que eu não vou considerar isso agora. Não vou explicar isso agora para vocês aqui não. Para a gente não perder tempo. Para poder dar tempo da gente vir para a segunda aba da planilha. Então, pessoal, aqui, ó. Tudo que tem nessa primeira aba está aqui. Tá? Tudo que tem na primeira aba está aqui. Observe que tem dados, né? Dados, que tem mais dados aqui nas duas primeiras colunas. Depois são valores que a gente calculou, a gente montou, montar um fluxo de caixa, que é uma operação básica para qualquer estudo de viabilidade econômica, que você já sabe fazer. E aqui tem o cálculo, basicamente. Só que observem o seguinte, esse cálculo aqui é para um ponto só. Eu não posso, veja só, o preço do... Vamos pegar os dados sensíveis agora. O custo de produção é sempre 50? Claro que não. O preço do barril é sempre 100? Ou é sempre 80? É sempre 20? É um valor fixo? Não. Vai variar muito ao longo dos anos. No caso aqui são 10 anos. Qual é a variação típica? Tanto para custo de produção, quanto para preço do barril, quanto também para o preço do petróleo em si, que a gente vai usar para a produção também, né? A produção tem que ser atualizada, para a gente poder calcular isso aqui de forma precisa. E para mais de um ponto. É aqui que entra a parte, vamos dizer assim, de simulação. Tá? Observe que foi tudo muito simples até agora. Mas que quando a gente está fazendo uma análise econômica, a gente vai lançar mão de
alguns métodos estatísticos, matemáticos, tá? O exemplo principal que eu vou trazer para vocês aqui é o método de Monte Carlo, mas eu vou falar na última aula de outras possibilidades também, tá? E aqui vocês vão ver aqui o seguinte. Veja que é a segunda aba, tá certo? Então tem uma primeira aba, tem uma segunda aba. Eu quero que vocês peguem essa primeira aba e criem uma nova aba num formato que seja fácil para que nós usemos o Google Data Studio. Os dados aqui vocês entenderam, e aí cada um monta essa planilha, vamos dizer a sua planilha como quiser, né? Aqui tem o outro lado aqui da planilha. Então o que é que tem aqui na outra aba? Custo de produção e exploração, de novo, é um dado. Custo da instalação de equipamentos, tem aqui, é o dado que está trazido para cá de volta. Ó, observem que aqui tem os 3 dados sensíveis que eu falei para vocês. Tá? São dados e que o problema em si, ele varia muito em função do comportamento dessas variáveis. E ao invés da gente tratar pontualmente, atribuir apenas um valor, a gente vai trabalhar dentro de uma faixa de valores. Observe que a coisa fica muito bem mais razoável, né? Por quê? Eu vou considerar que o custo de produção mínimo pode chegar a 10, mas o máximo pode ser 40. O preço do barril pode ser 20 no mínimo e pode chegar ao máximo de 80. A produção em barris, vamos considerar que a gente tem aí o mínimo de 1.200.000 por ano e o máximo de 3.200.000 por ano. Observe que são valores que a gente muda, se a gente mudar um pouco aqui, muda completamente a análise econômica. Só que, quando a gente parte para uma simulação, a gente vai trabalhar em cima de faixa de valores. E não de um valor só. Aqui é de um valor só, nessa primeira planilha. E nessa segunda, é de uma série de valores. Aí vocês vão entender agora comigo aqui, ó, essa planilha. Quando vocês forem fazer a planilha de vocês, vocês podem repetir assim, a ideia da fórmula aqui, mas podem fazer uma coisa diferente que eu vou pedir. Basicamente, vocês vão reproduzir um caso que eu já estou entregando para vocês pronto. Vocês vão variar os valores, mas eu quero que vocês também variem a forma de variação desses valores sensíveis aqui. Eu estou explicando isso no vídeo, mas eu vou escrever isso num texto e vou dar algumas dicas para vocês. Observe aqui o seguinte. Aqui tem custo de produção, tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem, tudo claro? Todo mundo entendendo tudo? Me dê um feedback aí. Tudo ok, professor. Tudo ok? Então, ó, observem que vocês vão clicar, vocês estão com essa planilha, vocês vão clicar em cada célula e aqui você está vendo para custo de produção. Observe que no Excel tem uma função chamada aleatório entre dólar B, dólar 13, dólar C, dólar 13. O que é isso aqui? O Excel vai pegar um valor aleatório entre o mínimo e o máximo. No caso aqui, do B13 e o C13. B13 e o C13 quem é? O mínimo e o máximo aqui. É o custo de produção. O preço do barril é o aleatório entre B14 e C14, que é aqui, ó, 20 e 80. E a produção aqui também, ó, é um aleatório entre. Então, qual é a função que vocês vão usar? Aleatório entre. Tá? Aqui tem as despesas, F10 vezes H10, que aí vai vir de algum, cadê? F10 que está aqui, ó, 22, né? Vezes H10, F11 vezes H11, F12 vezes H12, enfim. Está multiplicando basicamente o custo de produção
né, pelos valores, que a gente já viu que é isso na planilha passada. Aqui tem as receitas geradas, ó. O fluxo de caixa total, o fluxo de caixa acumulado. Observe aqui o seguinte, é a mesma coisa que tinha na outra planilha, só que aqui tem diversos casos. Cada linha dessa é um caso. Ele pega 3 valores aleatórios e calcula o fluxo de caixa considerando esses 3 valores aleatórios. Ah, quantos casos eu vou fazer? Olha quantos casos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso rodar aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Tem... Nesse caso, foi simulado, né? Foi feita uma simulação numérica usando o próprio Excel de 10 mil casos. Ah, então quer dizer que esse VPL ser positivo para um caso só é muito frágil para a gente tomar a decisão. Quando o problema é um problema que tem esse nível de complexidade. E até mesmo como não tem. E a simulação é relativamente simples de se fazer utilizando esse método de Monte Carlo aqui. Tá? Então, observe aqui que tem os casos. Tá? Aqui. Cadê aqui? Fluxo de caixa total. E aqui, ó, tem aqui média, desvio padrão, valores negativos e probabilidade de prejuízo. Vamos ver o que é isso aqui. Ele está calculando uma média, tá? K10, veja que é do K10 até o K10.009. Deixa eu ver quem é o K aqui. JK. Fluxo de caixa total. Deixa eu ver aqui. Fluxo de caixa total. Cadê aqui? J10 menos I10. Ele está pegando o fluxo de caixa total, ele calculou um valor médio. Aqui tem um desvio padrão, valores negativos. Ele está pegando uma estimativa, né, média para dizer assim, olha, dá positivo, o fluxo de caixa dá positivo na maior parte do tempo. O desvio padrão e valores negativos. É uma análise estatística, probabilidade de prejuízo de 11%. Tá? Aqui tem um número de possibilidades, tá? Também uma análise estatística que está sendo feita aqui, que eu não vou entrar nesse mérito agora aqui com vocês, é só para que vocês comecem a montar. Eu trato isso aqui, essas coisas aqui em outra aula. E tem uma parte que eu estou vendo aqui que não está feita nessa planilha, que na verdade era para estar... Eu já tinha feito isso, talvez eu tenha pego até a planilha errada aqui para vocês, mas vamos seguir por essa planilha aqui mesmo, tá? O que é que a gente vai pegar? Não está feito aqui, mas a gente vai calcular o VPL, o TIR e o payback, e não calcular somente o fluxo total. A gente pode botar aqui uma coluna TIR, tá? Eu vou adicionar aqui, ó. Inserir coluna esquerda. Inserir outra coluna. Estou inserindo 2 colunas aqui. E a gente vai calcular aqui, na nossa planilha, a gente vai colocar aqui, para cada caso, a gente vai calcular um VPL, o TIR e o payback, que são os 3 indicadores principais que eu estou usando com vocês. Para cada caso a gente vai ter isso. Aí a gente pode fazer uma estimativa, dizer assim, qual é a probabilidade do meu VPL ser maior que 0, que é o que eu quero, né? Qual é a probabilidade do meu TIR ser maior do que a taxa de desconto? Então, para eu tomar uma decisão. E quantos anos eu vou levar para cada um desses casos aqui para ter o meu investimento de volta, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui na aula de hoje, tá? É uma planilha, é uma coisa bem prática que vocês vão fazer. Se vocês ficaram com alguma dúvida agora, vocês podem falar, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela principal aqui. Pronto, eu voltei aqui para a tela, voltei agora para frente da tela, mas deixa eu compartilhar aqui outra tela agora. Agora vocês estão vendo a tela comigo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação à aula aqui de hoje e ao que precisa fazer? Andresa, Nívia, Tiago, Júlia, Matheus. Não, professor, está tudo ok. Tudo ok? Tá tranquilo, professor. Beleza, Júlia, ok. Matheus, ok.
Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Eu recomendo que vocês assistam hoje ainda, de preferência, né, ao vídeo. Assistam ao vídeo porque vocês vão pegar as coisas um pouco mais frescas com a explicação que eu dei aqui. E a minha recomendação, a partir de amanhã, ou hoje mesmo, comecem a fazer essa planilha. O trabalho, ele é simples, vai dar um trabalho, porque depois que vocês fizerem tudo que eu estou orientando, montar essa planilha, vocês vão levar lá para o Google Data Studio para montar um dashboard. Certo? Então, eu estou colocando isso hoje, ó. Hoje é dia 27 de junho, tá? 27 de junho. O prazo final que vocês vão ter para me entregar essa atividade aqui e mais uma atividade pequena que eu vou passar, essa atividade aqui é a maior que tem. As duas atividades que eu vou passar para vocês, hoje e na próxima semana, é o trabalho final do curso. Tá? E vocês vão ter até o dia 14 de julho para me entregar tudo. Certo? 14 de julho, porque eu tenho até o dia 15 de julho para dar a nota. Deixa eu ver aqui. Eu tenho até o dia 15 de julho para digitar no sistema as notas AB2. Tá? Aí depois disso a gente fica com mais um tempinho para reavaliação e final, mas eu também já vou adiantar para vocês que reavaliação e final aqui nessa matéria é melhorar, é fazer se não fez os trabalhos anteriores e melhorar os trabalhos que não estiverem no nível que eu espere. Certo? Então, basicamente, é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte final? Acredito que não, né? A próxima aula, tá? A próxima aula vai ser no mesmo formato, tá? Só que eu espero que vocês venham de repente com dúvidas. Se quiserem ir colocando coisas no próprio board lá, vocês vão colocando. E se as dúvidas forem aparecendo durante a semana, não deixem de me procurar durante a semana lá pelo Telegram, tá? Ou mandando e-mail, ou mesmo me marcando aí no board de vocês. Tudo bem? Então, Tudo ligado, pessoal. Então, beleza, pessoal. É isso. Um abraço aí, um bom final de dia e até o próximo vídeo. E assim a gente encerra mais uma aula de avaliação econômica de projetos, onde você viu uma questão muito mais prática ligada a uma simulação utilizando o método de Monte Carlo, e eu acho que você agora já percebeu a aplicação, o potencial que existe neste tipo de planilha, neste tipo de simulação, para que você possa tomar uma decisão com um pouco mais de segurança e não com base na pura e simples intuição. E assim a gente encerra mais uma aula de avaliação econômica de projetos, onde você viu uma questão muito mais prática ligada a uma simulação utilizando o método de Monte Carlo, e eu acho que você agora já percebeu a aplicação, o potencial que existe neste tipo de planilha, neste tipo de simulação, para que você possa tomar uma decisão com um pouco mais de segurança e não com base na pura e simples intuição. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like, vou pedir para você inscrever no canal, que a gente está chegando aí já próximo dos 1000 inscritos e você vai dar essa força para que o canal possa continuar crescendo. Um abraço e até lá, o próximo vídeo.